que ele tinha mental, sobre a mentalidade dele. E esse é o tema do vídeo. Quero falar um pouco sobre essa mentalidade e que vai te ajudar a ser uma mulher muito mais gostosa, que se ama mais, que se prioriza mais. Meu avô, ele era o tipo de homem que ele não precisava ser amado por ninguém. Ele não sentia a necessidade de ser amado pelas pessoas. E porque ele não tinha essa necessidade de ser amado pelas pessoas, ele viveu muito mais uma vida que ele desejava viver, se priorizando muito mais. Porque se alguém ficasse bravo com ele, ou falasse mal dele, ou se afastasse simplesmente dele, ele não se importava. Ele se importava muito com ele e com o bem-estar dele. Ele queria ser justo, ele não colocava os afetos acima nem do bem-estar dele e nem acima da justiça. Ele nunca foi injusto com ele mesmo para agradar ninguém, para que alguém o amasse. E esse é um segredo do desapego. Quanto mais você tenta ser amada pelas pessoas, você ser amada por um homem, ser amada pelos colegas de trabalho, ser amada pelas suas amigas, ser amada pela sua família, ser amado em contexto geral, quanto mais você se preocupa na sua validação, no que os outros estão pensando de você, se os outros te consideram uma pessoa boa, uma mulher incrível, quanto mais você se preocupa com isso, menos você vive a sua própria vida e mais você vive preocupada, porque você tem que agradar, você pisa em ovos, você se adequa, você se deixa desconfortável para deixar qualquer pessoa confortável, porque você está preocupada se as pessoas amam você. E o meu avô foi uma pessoa que ele não se preocupava com isso. Se alguém estivesse falando mal dele, ele não se importava. Se alguém estivesse detonando ele por aí, ele também não se importava. Se ele tivesse feito uma escolha por ele, se ele tivesse feito uma escolha pelo próprio bem-estar e isso desagradasse alguém, isso magoasse alguém, isso chateasse alguém, ele simplesmente não se importava. Ele só dizia: é direito meu, é escolha minha, eu estou escolhendo o que é melhor para mim. Se o outro não gostou, se o outro foi embora, se o outro não quer mais falar comigo, problema dele. E olha o quanto isso é libertador para a vida de uma pessoa. Eu percebo que o meu avô, ele não colocava ninguém no pedestal. Ninguém era insubstituível, ninguém era alguém que ele não podia perder, ninguém era alguém tão especial assim, tão maravilhoso assim, para que ele deixasse a própria felicidade, deixasse o próprio bem-estar para se manter ao lado daquela pessoa. Então, ele não gastava tempo mental preocupado se alguém iria entrar em contato com ele ou não, se alguém iria falar com ele ou não, porque por ele não se importar tanto com o amor das pessoas por ele, ele também era uma pessoa que adorava a própria solitude. E ele adorava quando alguém ia vê-lo, quando alguém ia visitá-lo, ele não falava assim: ah, é fulano de tal, ah, é ciclano. Ele gostava de quem ia ali. Não ficava pensando: poxa, fulano não veio, ciclano não veio. Ele se contentava e ficava feliz com quem o honrava, com quem o amava. E isso traz uma libertação, porque uma das lições que ele me traz com todo esse desapego é de que o amor para ele era algo que não tinha tanta utilidade. O que isso significa? Ele não se colocava sendo útil na vida das pessoas para ser amado. Se alguém fosse amar o meu avô, tinha que amar a presença dele, tinha que amar quem ele era, tinha que amar ele do jeito dele. Ele não se moldava,
não era útil, ele não dava dinheiro, ele não emprestava, ele não fazia as coisas pensando, ai, mas se eu não fizer, o fulano de tal não vai mais gostar de mim. Ai, mas eu acho que eu tenho que fazer, né? Porque não, ele era justo. E se alguém o amasse, amaria por quem ele é. E essa foi uma das lições mais importantes que eu aprendi na minha vida, porque eu era uma pessoa que tentava ser amado pelas pessoas e depois falava, olha, tenta reconhecer o meu valor, você não consegue ver o meu valor, você não consegue reconhecer que eu sou o melhor para você. E por que eu fazia tudo isso? Às vezes eu pagava o melhor restaurante, eu era super disponível, eu estava sempre presente, eu estava sempre me esforçando, eu estava sempre mostrando que eu era um homem de caráter, um homem direito, um homem de valor. Era super justo, porque eu achava que assim eu seria amado. Eu achava que se eu fosse assim, super justo, um homem incrível, um homem presente, comunicativo, um homem que abre a porta do carro, fecha a porta do carro, um homem que paga belos restaurantes, um homem de caráter, um homem que quer um compromisso sério, um homem, sabe, o script do homem perfeito. Eu achava que se eu demonstrasse ser essa pessoa, eu seria amado. Primeiro, que eu tive uma lição gigante na minha vida, que eu não era tudo isso, eu não gostava de tudo isso, eu não tinha costume em ser todo esse homem, mas eu performava assim porque eu achava que assim eu seria amado. Ou seja, olha qual é o meu objetivo. O meu objetivo era ser amado. E quando o meu objetivo é ser amado, eu estou fazendo mais pelos outros do que por mim mesmo. Tem muita gente que diz que é uma mulher de valor, que é uma mulher honesta, amiga, parceira, e ela está sendo tudo isso porque ela quer ser amada. Talvez ela nem quisesse ser tão parceira assim. Ela nem quisesse estar 100% disponível assim. Ela nem quisesse estar ali fazendo aquelas coisas que o homem quer fazer, mas ela quer ser amada, então ela se coloca como sendo uma pessoa muito incrível, numa régua super alta, achando que assim vai ser amada. Eu era essa pessoa. E aí, qual que era o resultado disso? O resultado era que quando eu não era amado, quando não era recíproco, quando a pessoa não me escolhia, o que eu fazia? Eu entrava num estado de indignação, achando, olha lá, a pessoa não reconhece o meu valor. Como que ela está perdendo essa oportunidade? Como que ela não reconhece o homem incrível que eu sou, o homem que paga a conta, o homem que é fiel, o homem que é parceiro, o homem que é amigo, o homem que está sempre lá presente? Aí começam as justificativas. Ah, tá vendo como mulher não gosta de homem que presta? Mulher não... Ah, sei lá, deve ser porque eu não tenho dinheiro, ou deve ser porque eu não tenho 2 metros de altura. Ah... Começa-se um monte de justificativa e uma tentativa de provar ao outro ou de tentar fazer o outro reconhecer que eu merecia ser valorizado, que eu merecia ser amado, porque eu era muito bom, então eu tinha que ser amado. E esses dois movimentos de tentar ser amado e depois de tentar reconhecer, fazer o outro reconhecer, tá tudo voltado a um apego, a necessidade de ser amado e reconhecido pelas pessoas. E aí eu não consigo viver a minha vida, eu não consigo ser quem eu quero ser, eu não consigo ser mais leve, eu fico tentando ser demasiadamente justo, demasiadamente bom, demasiadamente presente, ao invés de ser eu e de viver o meu próprio bem-estar. E quando eu quero ser amado, eu fico também medindo se eu vou ser amado. Eu fico medindo o quanto estou sendo amado, o quanto estou recebendo mensagem, o quanto a pessoa quer estar comigo, o quanto ela me elogiou, o quanto eu a chamei para sair e ela topou,
o quanto as pessoas estão na minha vida e estão me amando, porque se elas não estiverem mais me amando, eu fico ansioso, eu fico irritado, eu fico angustiado, eu mando mensagem, eu vou atrás, eu me adequo, eu pergunto se eu errei, se eu fiz alguma coisa que a pessoa não gostou, porque eu estou vivendo na necessidade de ser amado. E quando você perde a necessidade de ser amado e diz assim, quem tem que se amar? Sou eu tenho que me amar, eu tenho que me apaixonar por mim, eu tenho que me apaixonar pelos meus sonhos, eu tenho que me apaixonar pelas minhas qualidades, eu tenho que me apaixonar pelos meus defeitos, eu tenho que me apaixonar pelos meus limites, eu tenho que me apaixonar pelo que eu quero, pelo que eu não quero, pelo que faz sentido para mim, pelo que não faz sentido para mim. Quando eu me apaixono por mim e começo a me guardar, a me reservar, a não colocar fogo em mim para deixar ninguém confortável, aí é quando eu consigo também, por incrível que pareça, eu consigo ser amado por alguém. Porque eu já não estou fazendo para ser amado, eu já não estou performando para alguém gostar de mim, eu já não estou ansioso para que alguém goste de mim, me ame, me aprove, me aceite. Eu consigo ser mais eu. E quando eu, quando eu sou autêntico, quando eu estou vivendo para mim, isso é encantador. Aí quanto mais autêntico eu sou, mais alguém reconhece e diz, nossa, gostei dessa pessoa, nossa, gostei de como ela é, nossa, por mais que ela não faça todas as minhas vontades, eu ainda gosto dele, eu ainda gosto dela, porque você sai do âmbito das utilidades, sai do âmbito das necessidades de ser amada e passa a se amar. E aí você consegue ser verdadeiramente você. Porque toda vez que nós vivemos com a necessidade de ser amado pelos outros, nós performamos uma pessoa que não somos nós. Nós nos traímos em alguma coisa. Nós nos traímos em algum princípio, nós nos traímos em algum valor, nós nos traímos em alguns limites. Nós nos traímos fazendo mais pelos outros do que por nós, porque a nossa necessidade é ser amado. E aí a gente nunca consegue ser a gente mesmo. E aí quando uma pessoa nos ama, ela não ama a gente, ela ama a versão que a gente criou para ser amado. E o meu avô me ensinou que nada disso é necessário. Gente que não gostava dele, gente que achava ele grosso, gente que o achava egoísta, gente que o achava uma pessoa um tanto quanto seca demais. Mas a verdade é que quem o amava de verdade. Porque ele nunca tentou ser útil. Ou você o amava de graça, ou você não o amava, porque ele não ia se esforçar para ser amado. E esse é o maior desapego de todos. Porque quando você coloca na sua cabeça e no seu coração que quem precisa te amar é Deus, e Ele já te ama, e que quem precisa te amar é você mesmo, você para de se trair e para de se importar se os outros estão amando você e passa a se preocupar com a única questão que vale. Eu estou me amando? Eu estou me priorizando? Eu estou me valorizando? Pensou nessa pergunta? Essa pergunta é a mais importante. Talvez você esteja agora ansiosa porque alguém não te mandou mensagem. Talvez você esteja angustiada porque alguém esfriou com você. Talvez você esteja preocupada porque o teu namorado não te mandou uma mensagem hoje, ou porque você queria receber um carinho de alguém e essa pessoa não te deu carinho. A minha pergunta é: você se deu esse carinho?
Você cumpriu o que você disse que ia cumprir? Você está se alimentando bem? Você está se cuidando? Você já fez o seu cardio? Porque lembre, gostosas não pulam cardio. Você já fez alguma coisa dessas coisas? Você já teve a sua conexão com Deus? Você está chegando nos seus sonhos, nos seus objetivos? Você vestiu o que você queria vestir ou você vestiu o que os outros podiam achar que você estaria bonita? Seu corte de cabelo é aquele que você queria? Seu corpo, você está cuidando? Ou você está aí preocupada se as pessoas gostam ou não de você? Seu dinheiro, você gastou com você ou você acabou emprestando para alguém porque essa pessoa te pediu e você ficou sem grana para ela ter grana? Como que estão as coisas? Para você ser a boazinha, a legal, a querida, a que todo mundo gosta, a parceirona. Será que você não está se traindo? Aí como que você vai se sentir amada se você não tem a principal pessoa que devia te amar, que é você? Por isso, nessa sexta-feira, pare de tentar ser amada e passe a se amar. Pare de tentar ser amada. Pare de se preocupar se você é amado ou não pelas pessoas. E passe a se amar muito. Porque é quando você se amar demais e você florescer demais, é que as pessoas vão ver aquela coisa linda, florida, e vão amar você de verdade. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração para você ter a melhor sexta-feira e o melhor final de semana da sua vida, e na segunda-feira a gente se encontra? Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da tua presença. Senhor, uma certa vez Paulo disse que ele não se importava com o julgamento das pessoas, mas ele se importava com o teu julgamento. E eu tenho certeza, Senhor, que o teu julgamento sobre nós é se nós estamos nos amando, se nós não estamos nos traindo, se nós não estamos nos abandonando, se nós estamos vivendo o nosso propósito nessa terra, os nossos sonhos nessa terra, ao invés de viver para ser amado e para ser elogiado pelos outros. Senhor, o que importa para nós é se nós seremos elogiados por Ti, se ao final das nossas vidas, a nossa vida vai ter valido a pena porque fomos justos, não bonzinhos, justos, se fomos honestos, se fomos corretos, não super justos, super corretos, mas se fomos corretos segundo aquilo que as pessoas pediam a nós ou que a situação demandava. Senhor, que a gente saia daqui para um final de semana e para um dia em que a gente vai se amar, a gente vai se preocupar se nós estamos nos amando, se nós estamos nos fazendo bem, se nós estamos nos lugares que nós deveríamos estar, se nós estamos correndo atrás daquilo que deveríamos estar correndo atrás. Pai, que a gente saia daqui assim, para um dia maravilhoso, tendo a certeza que o Senhor nos ama e tendo a certeza de que nós também nos amamos. E se as pessoas nos amarem, que bom. Mas se elas também não nos amarem, que bom também. O importante é ter a consciência limpa de que nós nos amamos, somos justos, honestos, de caráter. E é isso. No nome de Jesus, amém. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Te espero na segunda. Um beijo.